A paz, queridos irmãos e irmãs, pastor Cleberson Gonçalves, é um prazer estarmos novamente juntos aqui na quarta-feira para compartilharmos a palavra do Senhor. Eu espero que você e sua família estejam bem, estejam se cuidando e à medida do possível a gente vai percebendo Deus agindo, Deus trabalhando em nossas vidas e no entorno, né? Sejam muito bem-vindos aqui a essa live. O tema que nós estamos falando às quartas-feiras é sobre maturidade espiritual. E o objetivo e o desejo do meu coração com essas mensagens é que você tenha acesso ao conhecimento que pode te levar, te conduzir à maturidade espiritual. Além disso, eu quero te levar a entender a importância de sermos maduros espiritualmente, de fato, criando em nós o desejo de crescermos nas coisas de Deus, nas coisas espirituais. Quero já dar aqui as boas-vindas aos irmãos e irmãs que estão entrando, que Deus abençoe a vida de vocês e saiba que me sinto muito honrado com os comentários, com as curtidas, os compartilhamentos. É sinal de que as mensagens têm abençoado sua vida e também abençoado outras vidas através da sua vida, tá certo? O tema de hoje que nós vamos falar é sobre imaturidade espiritual. A importância de nós percebermos que a imaturidade, ou seja, o fato de não sermos maduros espiritualmente, pode trazer muitos prejuízos à nossa vida, muitos prejuízos à nossa igreja, ao ministério que Deus nos tem confiado. E é muito difícil, muito ruim percebermos tantas pessoas imaturas espiritualmente. Deus nos chamou para crescermos. É uma necessidade da vida cristã nós estarmos crescendo, mas muitas pessoas ainda continuam crianças espiritualmente por conta de não observar alguns princípios elementares da palavra de Deus. Eu quero convidar você a pegar a sua Bíblia, a juntar a sua família. Você pode ir à sala, um lugar mais tranquilo, tá bom? Papel e caneta na mão, porque hoje eu vou falar sobre as 10 marcas da imaturidade espiritual. O que é que caracteriza uma pessoa imatura espiritualmente? A gente escuta por aí muitas pessoas dizendo, fulano é maduro espiritualmente, outras pessoas dizendo, olha, fulano é imaturo espiritualmente. Mas quais são as características de uma pessoa imatura? O que é que ela tem? O que é que ela apresenta? E o objetivo dessa mensagem é que você faça um diagnóstico para perceber se você não apresenta essas marcas, não apresenta essas características que identificam, que são parte constituinte daquele que é imaturo espiritualmente. Infelizmente, meus irmãos, e como pastor eu posso dizer isso com propriedade, é muito difícil lidar com um crente imaturo. É muito mais fácil lidar com crentes novos, que são pessoas que estão começando na fé, do que com crentes que já deveriam ser maduros, mas não cresceram. Estão sofrendo daquilo que nós chamamos de nanismo espiritual. Não se desenvolveram na fé. Essas pessoas, elas apresentam uma doença espiritual e acaba por prejudicar muito a obra do Senhor, muito a igreja. Infelizmente, quando a gente analisa nossa vida eclesiástica, a gente vai perceber que muitos problemas, muitas questões que nós temos na igreja são causadas por pessoas imaturas. A imaturidade gera problemas, gera uma série de confusões, gera uma série de conflitos. As igrejas muitas vezes deixam de exercer o seu ministério, deixam de poder usufruir do seu potencial, porque no seu seio há muitos crentes, muitas pessoas que já deviam ser maduras, mas ainda estão imaturas. Então eu vou falar sobre as 10 características de uma pessoa imatura espiritualmente, a fim de trazer aqui uma forma objetiva de você diagnosticar para saber se você se encontra no quadro daquelas pessoas que são imaturas espiritualmente. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Hebreus, capítulo de número 5, verso de número 11. Carta aos Hebreus, capítulo de número 5, verso de número 11. Esse texto vai nos ajudar a entender um pouquinho dessa questão da imaturidade espiritual. Hebreus, capítulo de número 5, verso de número 11. O texto diz assim: quanto a isso, temos muito que dizer, coisas difíceis de explicar,
porque vocês se tornaram lentos para aprender. Atentem para o que o texto diz. Pessoas imaturas são pessoas lentas para aprender, demoram para pegar as coisas, demoram para entender as coisas. Verso de número 12. Embora a esta altura já devessem ser mestres, vocês precisam de alguém que lhes ensine novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Estão precisando de leite e não de alimento sólido. Então o autor de Hebreus está aqui dizendo para os irmãos que ele não pode entrar em questões mais profundas, precisa apenas manter-se no básico, no superficial das verdades e das coisas de Deus, justamente porque as pessoas não cresceram. A despeito do tempo, deveriam ser mestres, mas ainda são crianças. Deveriam estar podendo participar de alimentos sólidos, mas ainda precisam de leite. Verso de número 13. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça. Verso 15, né? Verso 13, verso de número 14. Mas o alimento sólido é para os adultos, os quais pelo exercício constante, escute bem, pelo exercício constante, a vida cristã, à medida que a gente vai praticando a palavra de Deus, como nós falamos na mensagem anterior, nós vamos amadurecendo. Tornaram-se aptos para discernir, e aqui uma palavra-chave que as pessoas imaturas não têm, discernimento, discernir o bem e o mal. Mas o alimento sólido é para os adultos, os quais pelo exercício constante tornam-se aptos, preparados para discernir tanto o bem quanto o mal. Muito bem, meus irmãos, quais são as características de uma pessoa imatura espiritualmente? O que é que essa pessoa apresenta? Como eu identifico essas pessoas? E aqui, para a gente entender um pouquinho mais dessa questão da imaturidade espiritual, a gente pode fazer um paralelo com a criança. Porque à medida que a gente observa alguns comportamentos da criança, a gente entende quando esses comportamentos estão presentes nas pessoas, nos membros da igreja, a gente percebe que essas pessoas não cresceram. Então, muito bem, pegue seu papel e a sua caneta e vamos lá. Aquilo que, na minha opinião, de acordo com aquilo que eu conheço da Escritura, são as 10 marcas ou as 10 características de uma pessoa imatura espiritualmente. Em primeiro lugar, toda pessoa imatura espiritualmente, ela é egoísta e egocêntrica. Toda pessoa imatura espiritualmente é egoísta. O que é, meus irmãos, essa questão de egoísmo? Vamos pensar na questão da criança. Toda criança é egoísta com as suas coisas. Veja, por exemplo, quando uma criança está com um brinquedo e chega uma outra criança, imediatamente ele já agarra aquele brinquedo. Se ele não está dando muita atenção para aquele brinquedo, imediatamente ele larga o que está fazendo para ir em busca daquele brinquedo, a fim de que a outra criança não venha colocar as mãos ou não venha brincar também. Por quê? Porque o egoísmo, a ideia de que é tudo para mim, as pessoas estão a meu serviço, e isso é uma marca das pessoas imaturas espiritualmente. Infelizmente, na igreja, nós temos muitas pessoas que são assim, que só pensam em si mesmas e que acreditam que a igreja existe para elas. O culto existe para elas, o pastor existe para servi-las e os irmãos existem para servi-las. São pessoas que são incapazes de oferecer, apenas recebem coisas dos outros. São aqueles que não pensam nos outros, não pensam no que podem oferecer, no que podem contribuir, mas no que podem obter da igreja. Pessoas que têm esse tipo de mentalidade são pessoas imaturas espiritualmente, são egoístas e que acreditam que tudo à sua volta está ali para lhe servir, que todas as coisas é para ele e que o louvor é para ele, os ministérios são para ele, as oportunidades são para eles. Então essas pessoas imaturas espiritualmente, elas tendem a ser extremamente egoístas, são incapazes de contribuírem para abençoar o outro, são pessoas que apenas estão pensando em si mesmas. Infelizmente, meus irmãos, quantas pessoas nós encontramos na igreja com essa característica? Não só na nossa igreja, a Igreja Batista do Jardim das Oliveiras, mas nas igrejas em geral. Pessoas que são incapazes de pensar no outro, pessoas que acabam usando a igreja, usando os recursos da igreja apenas em benefício próprio. São pessoas que ficam pensando o tempo todo, criticando
porque afinal de contas não estão felizes com aquilo que a igreja está oferecendo para elas, mas em nenhum momento elas param para pensar o que é que eu posso contribuir para o ministério, o que é que eu posso contribuir para as pessoas que estão comigo, como eu posso ajudar as pessoas que estão à minha volta. Pessoas imaturas espiritualmente são incapazes de pensar no que podem oferecer, apenas se concentram naquilo que podem receber. Infelizmente, a gente encontra muitas pessoas assim, e essa, sem dúvida alguma, é a primeira e uma das marcas mais comuns na vida de uma pessoa imatura espiritualmente, é essa ideia do egoísmo e do egocentrismo. A segunda característica de uma pessoa imatura espiritualmente é a falta de entendimento e discernimento espiritual. Toda pessoa imatura espiritualmente tem dificuldade de entender. O texto que nós lemos diz que os crentes que são imaturos e que se alimentam de leite são lentos para entender as coisas. Meus irmãos, como é difícil. Às vezes a gente fala várias vezes a mesma coisa e a pessoa tem dificuldade de entender. Isso não é uma questão de intelecto, é uma questão de imaturidade espiritual. Existem muitas verdades de Deus que são discernidas espiritualmente. E veja que uma pessoa imatura é uma pessoa incapaz de discernir o que é bom e do que é mal. Veja como uma criança, por exemplo, uma criança, sim, principalmente quando ela está na fase oral, que é aquilo que ela tem, aquela está descobrindo o paladar, tudo que ela pega no chão ela coloca na boca. Ela não sabe se aquilo é bom ou ruim, ela vai colocando na boca. E aí os pais precisam tomar um cuidado enorme com as crianças para não colocar coisas sujas, coisas que vão trazer doenças para ela. Pessoas imaturas espiritualmente não têm condições de discernir o que é bom do que é ruim. Quando ouve uma pregação, quando ouve uma mensagem, são incapazes de perceber que aquele alimento não é um alimento saudável. São pessoas que não têm dois níveis de discernimento, não têm discernimento espiritual. São pessoas que não têm sensibilidade para perceber quando uma ação, quando uma obra é de Deus e quando não é. E são pessoas que não têm discernimento bíblico. São incapazes de diferenciar uma doutrina bíblica de uma heresia, de um ensino falso. São pessoas que quando escutam uma música ou quando escutam uma pregação, são pessoas que bebem de qualquer fonte, que engolem qualquer coisa, que colocam qualquer coisa para dentro sem nenhum tipo de filtro, sem nenhum tipo de discernimento. São pessoas sem discernimento. Infelizmente, meus irmãos, e nesse tempo de pandemia, nós temos acesso e a oportunidade de ouvir muitas mensagens, muitos pregadores, muitos pastores ministrando. Mas quantas coisas são heresias, quantas coisas estão contrárias à Escritura. E quando os crentes são imaturos espiritualmente, eles são incapazes de selecionar aquilo que é bom, aquilo que é saudável, aquilo que vai fazer bem. E acaba de alguma forma engolindo e se alimentando de uma série de coisas. Portanto, se você é imaturo espiritualmente, você tem lentidão para entender as coisas de Deus e você tem um discernimento defeituoso, você tem dificuldade de discernir. Por falta de conhecimento da Bíblia, você é incapaz de discernir a diferença de um ensino bíblico de um ensino antibíblico. Veja, por exemplo, que quando o diabo vai tentar Jesus no deserto, ele usa a palavra, mas ele percebe que Jesus conhece a Escritura e ele usa a Escritura para combater. O diabo é especialista em enganar pessoas sem discernimento, pessoas sem firmeza, pessoas sem fundamento. Crentes imaturos são crentes sem fundamento, sem base na palavra de Deus. Quando vão tomar uma decisão, quando vão aconselhar alguém, não recorrem à Escritura porque não tem essa firmeza, não tem essa base. Quando escutam um conselho, são incapazes de discernirem se esse conselho é bom ou ruim. Quantas pessoas que nós encontramos na igreja fazendo besteiras, fazendo coisas muito ruins, porque escutam conselhos de pessoas que não têm nada para oferecer, mas por serem imaturas espiritualmente, são incapazes de discernir se um conselho é bom ou ruim, se um conselho vai fazer bem ou mal. Por isso que o autor de Hebreus diz, vocês já eram para ser mestres, mas vocês são incapazes de discernir o que é bem ou do que é mal. Vocês são crianças ainda. Vocês não têm esse discernimento aguçado, esse entendimento para poder compreender as coisas
do alto, as coisas de Deus. Portanto, essa é a segunda marca de uma pessoa que é imaturo espiritualmente. Ele tem dificuldade de entender as coisas de Deus e ele tem também uma deficiência de discernimento. Os seus filtros não estão preparados para filtrar ou para separar aquilo que é bom daquilo que é ruim. A terceira marca de uma pessoa imatura espiritualmente é a incapacidade de entender verdades mais profundas da palavra de Deus. O autor de Hebreus diz: eu gostaria de compartilhar coisas mais profundas com vocês, eu gostaria de compartilhar verdades mais relevantes, coisas mais profundas das coisas de Deus, mas eu não posso porque vocês são crianças. Pessoas que são imaturas espiritualmente são incapazes de entender assuntos mais complexos, são incapazes de entender doutrinas mais elaboradas, textos mais complexos da Escritura. São pessoas que ficam apenas no raso. São aquelas que, na analogia de Ezequiel 47, são aquelas pessoas que estão apenas com a água no calcanhar, nunca experimentaram um nível de água acima do peito. São aquelas pessoas que vão conhecer a Escritura, mas estão sempre com as mesmas dúvidas, com as mesmas coisas. Você não pode avançar. Meus irmãos, como é difícil para mim como pastor, ficar tendo que repetir as mesmas coisas, as coisas elementares, lembrar as coisas elementares, mas não é para crentes novos, é para crentes velhos e que não cresceram, que não amadureceram, que não passaram desse estágio. Pense, por exemplo, que o autor de Hebreus está dizendo o seguinte: como é que vocês vão entender coisas mais profundas se vocês são incapazes de entender as coisas mais simples? Veja, essas coisas são elementares. É como se você tentasse fazer equação do segundo grau sem saber somar e subtrair, sem saber a tabuada, sem saber coisas elementares. Portanto, há muitas pessoas na igreja que dificultam o entendimento da Escritura. São pessoas que têm dificuldade de entenderem as coisas mais profundas. Deus tem tanta coisa para nós. Deus tem tanta coisa preciosa na sua palavra, mas a pessoa, quando não cresce, é incapaz de perceber, é incapaz de ver Deus de uma maneira mais profunda, vê Deus sempre de uma maneira superficial, elementar, infantilizada. Por isso é importante a gente crescer, porque toda pessoa imatura é uma pessoa incapaz de entender verdades mais profundas da Escritura. Ficam sempre no básico, ficam sempre no raso. São pessoas que repetem os mesmos erros e acabam não avançando na fé. Quarta característica de uma pessoa imatura espiritualmente: ela cria confusão, brigas e desentendimentos por qualquer coisa. 1 Coríntios capítulo 3, verso 1 a 3, Paulo dá uma advertência à igreja de Corinto dizendo: vocês são carnais. Por quê? Porque vocês precisam de leite. E, havendo precisado de leite, ainda tem uma outra característica. Vocês brigam, vocês discutem, vocês têm dissensões entre vocês. Porventura, isso não é uma característica de pessoas carnais? Meus irmãos, Paulo usa aqui, e é bom a gente entender que quando Paulo usa a expressão crente carnal, ele não está se referindo a crentes que são pecadores, ele não está se referindo a pessoas que vivem pecando, ele está se referindo a crentes imaturos. Na linguagem paulina de 1 Coríntios, ou na linguagem paulina de Coríntios, a ideia de espirituais são pessoas maduras e carnais são pessoas que estão no estágio inicial. Por isso ele usa a expressão, capítulo 3, verso 2 de 1 Coríntios, ele usa a expressão: vocês precisam de leite, porque o carnal é aquele que não cresceu, é aquele que não amadureceu, é aquele que não desenvolveu espiritualmente. E o que é que as pessoas carnais fazem na igreja? Elas criam problemas, elas criam confusões. Quantas pessoas são aquelas pessoas que se ofendem por qualquer coisa estão discutindo, qualquer coisa estão criando caso, numa reunião, numa assembleia, ou num ajuntamento, num ensaio, estão sempre brigando, estão sempre discutindo, estão sempre levando a mal tudo que as pessoas dizem. Isso é uma característica de imaturidade espiritual. Pessoas que caem o tempo todo na armadilha da ofensa, ficam ofendidos, ficam chateados, ficam magoados com os outros e, consequentemente, se vingam, criam confusão, falam mal uns dos outros. São pessoas que criam brigas na igreja, são pessoas que tiram a estabilidade do momento.
Quando pessoas imaturas estão no ensaio, por exemplo, elas tumultuam o ambiente. Quando elas estão numa reunião, é difícil continuar uma reunião quando tem pessoas imaturas, pessoas que levam tudo a mal. Se um irmão faz um comentário, ele sempre leva para o lado pessoal, ele sempre leva para o lado da ofensa, ele sempre se sente magoado, ressentido, tudo é contra ele. Qualquer crítica acaba sendo um ataque à sua pessoa, porque são pessoas imaturas espiritualmente. Então, se você é do tipo que gosta de criar confusão na igreja, você está sempre discutindo, você está sempre envolvido em confusão, eu tenho uma má notícia para você: você é imaturo espiritualmente, você precisa crescer, você precisa desenvolver habilidades emocionais, você precisa aprender a ter domínio próprio, a ter longanimidade, a ter mansidão diante das situações, e você não tem essas coisas porque você ainda é carnal. Você precisa desenvolver a maturidade espiritual para você deixar de ser briguento, deixar de arrumar confusão com tudo e com todos. Essa é uma marca característica de uma pessoa imatura espiritualmente. Está sempre brigando com todo mundo, está sempre ofendido com alguém. São pessoas imaturas. Veja aqui na igreja, meus irmãos, especialmente na igreja que nós vivemos, nós temos alguns irmãos que nunca estão magoados. Já reparou que na história do tempo que a gente está na igreja, a gente tem irmãos como o irmão Sebastião, que está nos acompanhando, como a irmã Guilhermina, como outros irmãos e irmãs mais velhos, nunca se sentem magoados, nunca estão brigando com ninguém, nunca estão discutindo com ninguém. E aí eu te pergunto, será que é porque eles não têm personalidade? Será que é porque eles não têm opinião própria? Tem, mas eles aprenderam a serem maduros espiritualmente, eles aprenderam a deixar as coisas nas mãos de Deus, eles aprenderam a discernir as coisas, eles aprenderam a observar que o diabo lança suas sementes para criar confusão na igreja. Por isso é muito importante você perceber: pessoas maduras espiritualmente são pessoas que não estão envolvidas em confusão, não vivem brigando, não vivem discutindo, não ficam ressentidas e magoadas. São pessoas que têm um pavio mais longo, que são mansas no trato com as outras pessoas. Se você não é assim, infelizmente, você não é maduro espiritualmente. A quinta marca, a quinta característica é que pessoas imaturas espiritualmente são pessoas que perdem bênçãos espirituais específicas da maturidade. Perdem bênçãos espirituais. Meus irmãos, há muita coisa que Deus gostaria de nos dar, que Deus poderia nos dar e que já estão nos nossos depósitos, mas nós não conseguimos. Deus não pode nos dar porque somos imaturos, porque não crescemos. Eu gosto de citar, quando eu digo isso, o exemplo do meu filho. Eu tenho um carro e esse carro que me pertence também é dele. Ele poderia usar, ele poderia pegar a chave e andar, mas ele não pode. Porque embora sendo dele, potencialmente sendo dele, estando à disposição dele, ele não tem maturidade, ele não tem idade, ele não sabe dirigir. Então ele não tem como pegar o meu carro e sair por aí. Da mesma forma, existem muitas coisas que meu filho pede para mim e que eu não posso dar porque ele não é maduro o suficiente para ter aquilo que ele quer. Meu filho gostaria de ter um celular para ele, mas ele ainda não tem maturidade para administrar um celular. E tantas outras coisas. Da mesma forma, a nossa relação com Deus. Muitas coisas nós pedimos para Deus, mas Deus não pode nos dar. Pedimos para Deus um cargo de liderança, mas Deus não pode nos dar, porque não somos maduros ainda. Pedimos para Deus um ministério específico, um ministério de alcance, um ministério relevante, um ministério que seja importante e que tenha um alcance muito grande, mas Deus não pode nos dar porque a gente não cresceu o suficiente para entender que aquele ministério exige uma certa quantidade de maturidade para lidar com essas coisas. Às vezes nós pedimos para Deus determinadas oportunidades na vida, determinadas bênçãos, até mesmo bênçãos materiais. Deus não nos pode dar porque não somos maduros. Pedimos para Deus um carro, mas não temos maturidade. Pedimos para Deus um emprego melhor, uma condição melhor, mas muitas vezes não temos maturidade para lidar com mais dinheiro, com mais recursos, com bens, com um cargo de posição. Por isso, deixa eu te dizer que há muita coisa de Deus que está à sua disposição, mas que você não pode pegar, que você não pode ter, porque você não cresceu, porque você não amadureceu. Portanto, toda pessoa imatura espiritualmente são pessoas que perdem
E aqui entra no âmbito dos prejuízos da imaturidade espiritual. Pessoas que são imaturas espiritualmente são pessoas que perdem bênçãos espirituais muito grandes. Deus poderia te abençoar muito mais. Existem no depósito de Deus para você, existe muito mais coisa, mas você não pode ter, porque você é imaturo espiritualmente. A sexta característica, a sexta marca de uma pessoa imatura espiritualmente é o orgulho diante das realizações do ministério. Pessoas imaturas espiritualmente são pessoas que se orgulham. Paulo, quando vai escrever em 1 Timóteo capítulo 3, verso 6, diz para Timóteo: tome cuidado para que você não se comporte como um neófito que cai no engano do orgulho de Satanás. Muitas pessoas, quando realizam alguma coisa na igreja, são pessoas que se enchem de si mesmas, se sentem orgulhosas, são incapazes de perceber que quanto mais maduros você se torna, mais humilde você se torna, mais consciente de que é Deus que age através de você. Veja, por exemplo, a maturidade de João, quando os discípulos de João disseram para ele: Senhor, o mestre, todas as pessoas estão te abandonando e indo atrás do Nazareno, aquele que você batizou. Olha a resposta de João: eu disse para vocês que eu não era o noivo, eu sou apenas o amigo do noivo. Além disso, convém que ele cresça e que eu diminua. Veja Paulo, um gigante espiritual, no auge da sua maturidade, o tempo todo Paulo diz: não que sejamos capazes por nós mesmos, segundo os Coríntios 3:5, mas a nossa capacidade vem do Senhor. Ele, olhando para si mesmo, diz: eu tenho o tesouro de Deus em vaso de barro, para que a excelência e a glória seja do Senhor. Em outro momento ele diz: eu não vou me gloriar a não ser na cruz de Cristo, no qual o mundo e a carne estão crucificados para mim. Quando ele escreve aos Filipenses, ele diz: irmãos, eu não alcancei ainda, mas uma coisa eu faço, eu continuo lutando, eu continuo crescendo, eu continuo buscando. A marca de uma pessoa madura espiritualmente é que ela sabe atribuir a Deus as realizações. Ela sabe que sozinha ela é incapaz de fazer. Ela sabe que ela é apenas um instrumento e que é Deus que a usa, é Deus que faz as coisas através dela. Toda pessoa imatura espiritualmente é orgulhosa, é cheia de si. Ela acredita erroneamente que os louvores, que os aplausos, que as coisas são na direção dessa pessoa. Se você é do tipo de pessoa que se enche de si mesmo, você é uma pessoa imatura espiritualmente. Quanto mais maduro você for espiritualmente, mais humilde você será, mais você reconhecerá que convém que você diminua e que Ele cresça na sua vida. A Deus seja toda a glória. A Bíblia diz algo interessante em Efésios capítulo 3, verso 20 e 21, porque Efésios capítulo 3, verso 20 diz que aquele que é poderoso para fazer em nós muito mais abundantemente do que pedimos ou pensamos. E aí então nós observamos esse texto e dizemos: glória a Deus, Deus vai fazer muito mais através de mim do que eu pensei, do que eu fiz. Mas o verso 21 traz uma mensagem maravilhosa para todos nós. O verso 21 diz: depois que você fez as realizações, depois que você foi usado por Deus, se lembre, verso 21, a Ele seja toda a glória em Cristo, na igreja, por todos os séculos. Amém. Convém que Deus cresça e que você diminua. Toda pessoa imatura espiritualmente, ela acredita que é ela que faz, ela acredita que é ela que realiza, ela acredita que é ela que faz a diferença. Toda pessoa madura espiritualmente já reconheceu que é o Senhor que faz, que nós somos apenas instrumento, que é Ele quem nos toca, é Ele quem realiza através das nossas mãos. Logo, toda honra, toda glória, todo louvor seja dado a Deus. Pessoas maduras espiritualmente são pessoas humildes. Pessoas imaturas são pessoas arrogantes. São pessoas orgulhosas. São pessoas que atribuem a si as suas habilidades, as realizações do seu ministério. Não caia nessa. Se você é pastor, se você é líder de ministério, se você tem um dom maravilhoso, não faça isso. Glorifique a Deus, honre a Deus com seu dom, honre a Deus com seu ministério. Não se encha de si mesmo, porque isso é uma característica de pessoas imaturas, de crianças que não cresceram espiritualmente. A sétima característica de uma pessoa imatura é que toda pessoa imatura espiritualmente promove partidarismo e divisões na igreja.
1 Coríntios capítulo 3, verso de número 4, depois que Paulo diz, vocês criam confusão, Paulo diz, no meio de vocês há pessoas que dizem, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, e outros que dizem, eu sou de Cristo. Uma das características básicas de uma pessoa imatura é viver de panelinhas dentro da igreja. São pessoas que são incapazes de lidar com gente diferente, são pessoas que estão sempre com o mesmo grupo, com as mesmas pessoas, não se relacionam com os outros, sabe por quê? Porque pessoas imaturas espiritualmente têm dificuldade de andar com quem pensa diferente, têm dificuldade de andar com quem vê as coisas de maneira diferente, com quem fala outras coisas, com quem tem outro jeito, outra postura. Portanto, pessoas imaturas espiritualmente são pessoas que vivem em grupos. Apenas são pessoas que promovem panelinhas, são pessoas que promovem partidarismos dentro da igreja. Eu sou de fulano, eu estou no time de fulano, eu estou contra ciclano. Pessoas que veem a vida cristã, que veem o evangelho e a igreja do ponto de vista de pequenos feudos, de pequenos grupos, mas nesse sentido de minha panela, são as pessoas que pensam como eu e eu não quero me conviver, não quero abrir espaço para lidar com outras pessoas, para me relacionar com outras pessoas. Essas pessoas são pessoas imaturas espiritualmente, porque Paulo diz, vocês são carnais, vocês são crianças ainda. Por quê? Porque vocês dizem, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo. Vocês esqueceram que todos nós somos de Cristo, que a igreja é um corpo e de que todas as pessoas, todas elas são importantes para nós. Todos os irmãos e irmãs que nós temos, seja da nossa igreja ou de outras igrejas, são pessoas que a convivência pode nos enriquecer, pode nos fazer ver as coisas do ponto de vista diferente. Só pessoas pequenas, só pessoas medíocres se cercam apenas de pessoas que pensam igual, que veem as coisas igual a você. Se você é dessa forma, infelizmente você não cresceu espiritualmente, você é imaturo, você é uma criança que precisa de leite, porque uma pessoa madura sabe se relacionar com gente que pensa diferente, sabe se relacionar com gente mais velha. Se é jovem, sabe se relacionar com mais velho. Se é mais velho, sabe se relacionar com mais jovem, porque são pessoas maduras e aprenderam e têm condições de conviver com todos. Mas pessoas imaturas são pessoas de grupos, são pessoas que convivem com algumas pessoas, porque não tem estrutura, não tem maturidade para conviver com os demais. Oitava característica de uma pessoa imatura espiritualmente, falta de habilidade com as ferramentas espirituais. Meus irmãos, uma pessoa imatura espiritualmente é uma pessoa que não tem habilidade com a palavra de Deus, a espada do Espírito. É uma pessoa que é como um soldado que não sabe manejar a palavra. São pessoas que têm dificuldade de saber onde estão os textos bíblicos. São pessoas que têm dificuldade de confrontar aqueles que vêm falando as suas heresias, falando as suas bobagens, porque não maneja bem a palavra da verdade. Pessoas imaturas espiritualmente são pessoas que não sabem usar a armadura que Deus deu. São pessoas que têm dificuldades de acreditar no poder da oração. São pessoas que não desenvolvem os seus dons, que são ferramentas que Deus deu de maneira plena. Estão sempre aquém do seu potencial. Estão sempre fazendo muito pouco com aquilo que Deus colocou nas suas mãos. Quanto mais maduro você for espiritualmente, mais habilidade você vai ter com as ferramentas espirituais. A primeira ferramenta que você vai aprender a lidar com a ferramenta da palavra de Deus, meus irmãos, a espada de dois gumes, a espada que pode trazer fé ao coração das pessoas, porque não são as histórias que convertem. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Pessoas maduras são pessoas que manejam bem a palavra de Deus e, consequentemente, são pessoas que resistem o inimigo, são pessoas que lutam a batalha espiritual e que prevalecem porque manejam bem as ferramentas espirituais. Mas pessoas imaturas não sabem usar a espada. Pessoas imaturas não sabem o poder da oração. Pessoas imaturas espiritualmente nunca utilizam seus dons de maneira plena. São aquelas pessoas que têm dons maravilhosos, mas nunca podem exercer o seu ministério porque estão sempre em pecado, estão sempre brigando com alguém, estão sempre em confusão com alguém. As pessoas dizem, essa pessoa canta maravilhosamente, essa pessoa prega maravilhosamente, essa pessoa dá uma aula maravilhosa, mas essa pessoa não consegue manter o ministério porque falta
maturidade espiritual, está sempre envolvido em confusão, está sempre envolvido em escândalo, está sempre envolvido em alguma coisa, não consegue lidar, ter habilidade com as ferramentas espirituais, quer sejam os dons, quer seja a palavra, a oração e o ministério. Pessoas imaturas são assim. Nona característica de uma pessoa imatura espiritualmente: são presas fáceis do inimigo. O diabo, meus irmãos, escute bem o que eu vou dizer. Há 2 momentos na vida cristã que o diabo trabalha demais. O primeiro momento é para impedir o nosso nascimento espiritual. O diabo trabalha demais para que a gente não escute a palavra, para que a gente não vá à igreja, para que a gente não tenha o coração aberto para as coisas de Deus. Mas uma vez que a gente é convertido, uma vez que a gente nasce de novo, uma vez que a gente passa dessa fase, o diabo vai trabalhar muito na direção de impedir a gente de crescer espiritualmente. Já que ele não pôde impedir o nosso nascimento, ele vai impedir o nosso crescimento, o nosso desenvolvimento. Ele vai fazer com que você seja um novo convertido o resto da vida, para sempre, uma pessoa, um bebê espiritual. Por que ele quer? Ele tem a intenção disso, porque ele sabe que pessoas sem discernimento espiritual, pessoas imaturas espiritualmente, são presas fáceis, caem nas suas ciladas, cai qualquer armadilha que o diabo construir, vai ser suficiente para derrotar você, porque você não tem maturidade, você é um bebê indefeso diante de um inimigo astuto e sagaz como é o diabo. Portanto, o diabo vai trabalhar para que você não cresça, vai trabalhar para que você não desenvolva, vai trabalhar para que você permaneça sempre o mesmo crente, medíocre, fraco, sem conhecimento na palavra, sem poder na oração, sem vida com Deus. Ele vai sempre trabalhar nessa direção para que você seja sempre aquele que é atingido por suas flechas, cai nas suas armadilhas, cai nas suas ciladas. Portanto, toda pessoa imatura espiritualmente são pessoas indefesas, são pessoas que se constituem por conta da sua imaturidade, são pessoas que se tornam presas fáceis do inimigo, presas fáceis do diabo. Não se deixe prender, não se deixe fazer assim. A Bíblia diz que pessoas maduras, pessoas cheias de Deus, pessoas cheias do conhecimento da palavra, são pessoas que o diabo tem muito trabalho. O diabo não pode derrubar uma pessoa madura, mas ele derruba meninos espirituais, ele derruba bebês espirituais. Por isso que você precisa crescer, porque se você não crescer, você será presa fácil do diabo. Dificilmente você vai conseguir resistir às tentações, dificilmente você vai conseguir lidar com as ciladas, porque você não tem maturidade espiritual para isso. Em último lugar, a 10ª e última característica de uma pessoa imatura espiritualmente é que toda pessoa imatura, escute bem, toda pessoa imatura espiritualmente é inconsciente do seu real estado. Meus irmãos, talvez essa seja uma das características mais tristes de uma pessoa imatura espiritualmente. Ele é incapaz de se ver como imaturo, ele é incapaz de se ver nessa condição, e porque ele não consegue se enxergar como imaturo espiritualmente, ele não ouve conselhos, ele não ouve os outros, ele está sempre evitando as palavras, evitando que os outros digam para ele o que tem que fazer. São aquelas pessoas que não são humildes para reconhecer os seus erros, não são humildes para reconhecer que precisam mudar. São aquelas pessoas que estão sempre questionando. Quando você chega para elas para lhe dar um conselho, para dizer, irmão, irmã, não faça isso, não siga essa direção, ele já está armado contra você. Por quê? Porque ele acredita que ele está certo, ele acredita que ele tem razão, ele acredita que vivendo do jeito que ele está vivendo é a melhor forma de vida, ele acredita que os outros estão errados. E veja, porque ele é incapaz de enxergar os próprios erros, ele projeta nos outros. Então, para uma pessoa imatura, ele nunca está errado, é sempre o outro que está errado, é o pastor que está errado, é a liderança da igreja que está errada, é a igreja inteira que está errado, mas ele está certo. A característica básica de uma pessoa imatura espiritualmente é inconsciência. Ele é ignorante em relação ao seu estado. É aquela pessoa que Jesus disse que é capaz de enxergar um cisco no olho do outro, mas não consegue ver uma trave no próprio olho. Pessoas imaturas são assim. São incapazes de verem seus próprios erros. São crianças
e não têm consciência de onde estão errando, erram sem mesmo ter consciência. Assim como um bebê que está fazendo uma coisa, que quebra, que joga no chão um celular, que faz alguma coisa e que ele não tem consciência daquilo que ele está fazendo. Uma pessoa imatura comete muitos erros, mas o mais triste de tudo é que ele os comete muitas vezes sem consciência de que estão cometendo. E porque não conhecem, não estão vendo, não estão percebendo os seus erros. Quando são alertados, quando são advertidos, são pessoas que a Bíblia diz que agem como tolos, que se voltam contra aquelas pessoas que tentam ajudar. Quantas vezes eu tentei ajudar meninos espirituais, pessoas que deveriam ser mestres, mas que estão anos na igreja e nunca cresceram. Quantas vezes eu tive problemas? Quantas vezes eu tive essa pessoa se voltando contra mim, mesmo querendo ajudá-la, mesmo querendo aconselhá-la? E isso aconteceu porque pessoas imaturas são pessoas ignorantes a respeito do seu real estado. Precisam muito do nosso amor, precisam muito da misericórdia de Deus. E há muitas pessoas que estão assim. Pois é, essas são as 10 características de uma pessoa imatura espiritualmente. Eu quero terminar a minha palavra dando 3 conselhos. Se você, porventura, se identificou com essas características, se você percebeu ao longo dessa explanação que você é uma pessoa imatura espiritualmente, eis o caminho para que você reverta isso, eis o caminho para que você mude isso. Eu quero dar só 3 conselhos para que você possa mudar essa história. Primeiro conselho, invista na sua vida devocional. Nós já falamos mais profundamente sobre esse tópico na mensagem anterior, então eu te convido a você ouvir a mensagem de quarta-feira passada, quando eu falo sobre o caminho da maturidade espiritual, e eu ressalto bem esse ponto. Não há como você sair dessa imaturidade espiritual se você não investir na sua vida devocional. O que eu chamo de vida devocional: tempo com Deus em oração, leitura da palavra, participar de pregações, de cultos, estar envolvido com a obra de Deus. Isso vai fazer você crescer espiritualmente. O segundo conselho para quem é imaturo espiritualmente: ande com pessoas maduras. Você jamais vai crescer, vai sair da sua imaturidade se você não anda com pessoas maduras, com pessoas espirituais. Se você ora pouco, ande com quem ora mais. Se você conhece pouco da Escritura, converse mais com quem conhece mais. Se você é uma pessoa que tem dificuldade de discernir as coisas no mundo espiritual, caminhe com pessoas ou use como referências pessoas que têm mais discernimento com você. Você vai crescer e crescer muito se você ser discipulado, se você caminhar com pessoas mais maduras que você. Além de investir na sua vida devocional, caminhe. Não é só caminhar. Talvez você diga assim: mas pastor, como é que eu vou caminhar com uma pessoa? Ela está distante. Mas a ideia aqui não é só você caminhar junto, mas você se espelhar, você ter essa pessoa como referência. Na programação neurolinguística nós usamos a linguagem da modelagem, que é quando você tem uma referência, um modelo, e você começa a imitar essa pessoa, a caminhar junto com essa pessoa, a fim de crescer, a fim de desenvolver os seus resultados. Paulo disse para os irmãos: sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. A igreja é um lugar onde a gente precisa ter referenciais de pessoas maduras. Se você é uma pessoa briguenta, use como referência uma pessoa que você nunca viu brigar. Comece a espelhar a sua atitude, o seu comportamento, converse com essa pessoa, ande com pessoas maduras para que você possa amadurecer na sua fé. E o último conselho que eu te dou é: aprenda com seus erros. Não tem como você crescer se você vive repetindo os mesmos erros, se você vive caindo nas mesmas armadilhas, se você vive fazendo as mesmas coisas. E é o cúmulo do absurdo você fazer as mesmas coisas, plantar as mesmas sementes e acreditar que vai ter resultados diferentes. Isso não vai acontecer. Por isso eu te convido a que você tenha esse reconhecimento. Olhe para a sua história, olhe para a sua vida, olhe para a sua família, olhe para o seu ministério. Quais são os erros que você cometeu? Decida hoje não cometê-los mais.
Se você é uma pessoa briguenta, veja, decida ser diferente, decida ter uma postura diferente. Se você é uma pessoa que leva tudo a mal, leva tudo a ferro e fogo, decida ter uma atitude diferente, aprenda com seus erros. Veja aonde as suas atitudes te levou a magoar as pessoas, a perder seu ministério, a se distanciar de Deus e da igreja de Deus. Às vezes pode até acontecer de você ser uma pessoa que está distante da igreja, que está afastado da igreja, porque por causa da sua imaturidade, você acreditou que estavam todos errados, mas você estava certo e você está fora da igreja. Seja humilde para reconhecer que fora da igreja você não vai crescer, você não vai desenvolver, você não vai amadurecer. Nós amadurecemos no relacionamento, caminhando com as pessoas de Deus, reconhecendo os nossos erros. Então reconheça os seus erros e caminhe na direção de Deus. Por isso eu quero te dar esses 3 conselhos. Invista na sua vida devocional, ande com pessoas maduras e aprenda com seus erros a fim de não repeti-los. Esse é o caminho para a maturidade espiritual. E que Deus abençoe a sua palavra em nossos corações. Eu quero te convidar a orar comigo nesse instante, pedindo que Deus nos tire, que Deus nos dê o desejo, a vontade, o empenho o anseio por crescer, por desenvolver. Meus irmãos, nós perdemos muito sendo imaturos espiritualmente. Nós prejudicamos a obra do Senhor, nós atrasamos o propósito que Deus tem para a nossa vida, nós enterramos as ferramentas que Deus colocou à nossa disposição, nós caímos nas armadilhas do diabo, nós criamos confusão, nós criamos grupos, nós fazemos muita coisa porque somos imaturos espiritualmente. Que Deus nos ajude a crescer. E eu te convido a orar comigo nesse instante.